Nessa tarde de domingo, dia 24 de janeiro de 1999. Então, façamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em todo o universo. O pão de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como soubermos perdoar quem nos ofende. Não nos deixeis cair em novas tentações, livrai-nos do mal, que assim seja. Com esta prece e com a permissão dos Espíritos Mentores da nossa casa, nós abrimos a reunião da tarde de hoje com votos de muita paz para os que se encontram em aflição. Que é um trabalho pedagógico, cultural. O trabalho que nós realizamos aqui é esse, não é de salvar ninguém, é de ajudar as pessoas a encontrarem seus próprios caminhos. É bem diferente, não é? Então nós temos aqui: alma atormentada, levanta-te e luta. Alma atormentada pela desilusão e pelo sofrimento, vou te contar uma breve e edificante história escrita por um poeta que conheci em minha juventude, Arthur de Sales. Hoje ele habita os altiplanos do Parnaso de Além-Túmulo, onde vivem os que fazem do verso a expressão maior de sua convicção imortalista. Antes de passar essa história poética, essa história em versos, eu não sei se vocês já ouviram falar no grande poeta simbolista baiano Arthur de Sales. Foi quem escreveu a letra do hino ao Senhor do Bonfim. E eu conheci, ele morava lá em Brotas, na Boa Vista, em Brotas, Rua Marquês de Abrantes. E eu o conheci pessoalmente, porque ele sempre ia lá em casa visitar meu pai, que era da academia, meu pai era da academia, um dos fundadores da Faculdade de Comunicação da UFBA, do Instituto Histórico, e sempre os poetas aqui, antigos, iam lá bater papo. Eu conheci, eu era menino, e conheci Arthur de Sales. De manhã cedo, quando a gente saía para ir para a escola, ele estava, naquela época não havia muito tráfego, né? Ele ficava passeando. Antigamente, ali depois era a casa de Castro Alves e virou o asilo, né? O manicômio, era o hospício, chamado Hospício Juliano Moreira. E ele ficava do Juliano Moreira até a entrada da rua, para cima e para baixo, meditando, com as mãos aqui atrás das costas, cabeça baixa, já velho. De repente, a inspiração chegava. Ele aí sentava-se no meio-fio, tirava um lápis que ele botava aqui, aí tirava papel do bolso, todo amassado, e fazia os mais belos versos da poesia brasileira. É um poeta desconhecido. Vejam só. Quando Chico Xavier psicografou esse soneto que está aqui, que eu fiz como uma história, Chico não conhecia Arthur de Sales. Aliás, dois grandes poetas baianos que Chico não conhecia e que psicografou. Um foi Arthur de Sales e o outro foi José Cirilo das Chagas, pai de um médico aqui famoso, doutor Chagas, médico pediatra. Então, José Cirilo das Chagas, esse é que é importante.
Ele era poeta e a família não sabia. A família não conhecia. Ele escrevia os versos dele, os sonetos, e guardava na escrivania, por baixo dos papéis. Não mostrava a ninguém, nem aos filhos, nem aos netos, nada. Então ele escrevia aqueles versos lindos, poemas assim maravilhosos, sonetos. Também era simbolista ele. E aí punha debaixo dos papéis. Quando ele desencarnou, aí Chico Xavier, ele veio através de Chico, editou 3 sonetos lindos mesmo. A FEB, a Federação Espírita Brasileira, numa coletânea de poetas desencarnados, colocou no livro Palácio de Além-Túmulo, incluiu, que a primeira edição foram poucos poetas, depois eles foram se comunicando e aumentando as edições. Então eles puseram o nome de José Cirilo das Chagas e de Arthur de Sales. E a família não sabia que Chico Xavier tinha recebido 3 sonetos de José Cirilo das Chagas. Primeiro nem sabia que ele era poeta. Aí Lúcia, que era amiga da neta de José Cirilo das Chagas, disse: olha, fulano, eu sou espírita, e na faculdade, você estava cursando serviço social. Ele disse: eu sou espírita e eu sei que seu avô se chamou José Cirilo das Chagas. Ele disse: você conhece? Eu conheço. Ele está no livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, com sonetos psicografados por Francisco Cândido Xavier. Aí a minha filha disse: mas ele nunca foi poeta? Ninguém sabe, ele nunca mostrou poesia nenhuma dele a ninguém lá em casa, lá na família. Como é que ele vem? Não acredito. Meu avô nunca foi poeta, como é que ele vai de repente sair com sonetos, como se diz, bonitos, lindos, bem construídos, versos alexandrinos, que são difíceis, são 12 sílabas poéticas, né? São 12 sílabas poéticas, e para escrever verso, tem que conhecer a técnica, né? Certas palavras que podem ser divididas no trabalho, na técnica de versejar, elas não são, como cruel. Cruel é uma só sílaba, cruel. Então assim, quer ver? Como Olavo Bilac: raia sanguine fresca madrugar. Esse é decassílabo. Madrugar, não diz dar, porque ficaria 11. Então é todo, olha, quem sabe fazer verso tem que estudar. Aliás, quem quiser fazer verso tem que estudar. É por isso que hoje em dia vocês não veem mais os poetas brasileiros elaborando o verso através do soneto. São versos chamados brancos, que não precisa da rima. E a rima tem que ser rica. Quem usa às vezes, e por isso que a música dele é muito bonita, quem usa às vezes o decassílabo e o alexandrino, sabe quem é? É o único, foram 3, Vinícius de Moraes, Tom Jobim e Caetano Veloso. É por isso que as músicas deles são fáceis de serem assimiladas. Ela mesma tem uma música, a própria letra é musical, porque usam essa técnica do verso. Aí a menina fez: mas meu avô nunca foi poeta. Chegou em casa contando a novidade. Aí a mãe dessa menina, a filha do José Cirilo, fez: olha, eu rebuscando lá os documentos do seu avô, encontrei esses negócios aqui, eu não sei, parece que é poesia. Aí a menina pegou e viu sonetos lindos, maravilhosos.
Quer dizer, a família não sabia, quanto mais Francisco Cândido Xavier. Olha aí a prova, a autenticidade. Tanto que, para mim, particularmente, o maior livro de Francisco Cândido Xavier é Parnaso de Além Túmulo, que eu quero fazer aqui um trabalho sobre esse livro. Para quem gosta de poesia, claro. A gente fazer uma análise da poesia brasileira, desde de Gregório de Matos Guerra, chamado Boca do Inferno, até os simbolistas, que foram os últimos e grandes poetas brasileiros, e aqueles mais destacados da Semana de Arte Moderna de São Paulo, da década de 1920. Como Oswald de Andrade, por exemplo. Carlos Drummond de Andrade foi um dos mais expressivos poetas, né, desencarnados nessas 2 últimas décadas. Que a poesia brasileira hoje é lamentável. Apareceram várias tendências, como o concretismo, por exemplo. Assim, eu saí à rua, um caminhão atropelou um cachorro. É assim, mais ou menos por aí. Chama poesia concretista. Eu acho que é uma poesia maluca, né? Sem pé e sem cabeça. Então, José Cirilo das Chagas foi, né, se aproxima de Chico Xavier, psicografa esses sonetos. Arthur de Sales, também desencarnado antes de José Cirilo das Chagas, desconhecido por Francisco Cândido Xavier, também através do médium de Uberaba, psicografa sonetos belíssimos. E entre esses sonetos há aqui este que eu pus aqui para a apreciação de vocês. O nome desse soneto é A Lição do Lenho. Então vejam só, Chico Xavier psicografou tanto o Cirilo das Chagas como o Arthur de Sales e um outro grande poeta baiano, que eu não sei se vocês conhecem também, que era desconhecido e ainda é desconhecido, mas é do mesmo quilate, tanto de Cirilo das Chagas como de Arthur de Sales, que é Francisco Mangabeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é parente do Dr. Otávio Mangabeira, que foi governador, um dos mais íntegros governadores que já ficaram à testa do governo da Bahia. Então foram 3. E eu quero ver se eu faço depois uma apreciação, como eu já fiz do Parnaso de Além Túmulo, sobre figuras de palavras e tropos na poesia mediúnica. Figuras de palavras e tropos. Quer dizer, eu tenho um livro sobre literatura, mas eu sei que não vai vender. Por isso que eu não publico. Quem é que vai comprar um livro dessa grossura sobre literatura? O pessoal gosta de romance, não é? Aquele romancezinho com açúcar. Mas é um livro técnico sobre literatura. Mas eu quero fazer à parte um trabalho sobre os grandes poetas baianos que psicografaram verdadeiras joias, né, da poesia através de Francisco Cândido Xavier. Já tem esses 3, são os principais. Há outros, mas são os principais esses 3: Francisco Mangabeira, José Cirilo das Chagas e Arthur de Sales. Então, vejam o que Chico Xavier recebeu. E a técnica apurada do simbolista. Porque uma coisa eu devo chamar a atenção. Francisco Cândido Xavier, quando começou a receber versos, ele estava com 17 anos. Ele era caixeiro de um armazém, semi-analfabeto. Tanto que os poetas que vinham por ele sentiam dificuldade,
principalmente o Augusto dos Anjos, que ele tem uma poesia chamada Cientificista, né? Falava em pólipos, moneras, e Chico, coitado, com 17 anos sabia lá o que é pólipo, monera, né? Vocês pegarem a poesia ele escreveu um livro chamado Eu, quando estava encarnado, só escreveu um livro, e é um dos gênios do naturalismo no mundo. A poesia chamada Poesia Naturalista. Agora, como Chico Xavier iria identificar a técnica da poesia naturalista? Que o naturalismo explodiu assim na França e aqui no Brasil, não é? Por Augusto dos Anjos na poesia, e na prosa por Raul Pompeia e Aloysio Azevedo com o Cortiço, Raul Pompeia com o Ateneu, um romance realmente, para a época, foi alarmante, porque ele comentava o homossexualismo dentro do internato. Ele era interno num colégio, e o romance focalizava justamente o homossexualismo. Olha, foi uma bomba na sociedade brasileira, um absurdo, um livro dessa espécie. Então, o naturalista é aquele que punha nu as mazelas humanas, os defeitos, as inferioridades humanas. Então foi Raul Pompeia, Luiz Azevedo e Ribeiro, Augusto Ribeiro, se não me falha a memória, que escreveu um livro chamado A Carne. Isso em 1900, na década de 1940, vejam só. Júlio Ribeiro, não é Augusto não, Júlio Ribeiro. Ele escreveu um livro chamado Lolita, em que a protagonista mantinha relações sexuais com um fazendeiro, um amante, nus em cima de um cavalo. Olha, quando isso chegou, quando esse livro chegou na livraria, foi um Deus nos acuda. Entraram na justiça para sequestrar os exemplares. Foi inverno. Isso é o naturalismo, que vem desde Émile Zola na França, com A Besta Humana. É um livro chamado A Besta Humana. Tanto que eles não chamavam romances. Ele achava que era um tratado científico em que se analisava sociologicamente, psicologicamente a alma. Um parênteses, Jesus também foi naturalista, mas não dessa espécie. Porque ele também exuma todos os sentimentos humanos, tá? Raça de víboras, hipócrita, regeneração ímpia. Ele também põe a nu através das parábolas. Vocês já observaram que as parábolas dizem respeito aos sentimentos vis, negativos do homem. Então Jesus, a seu modo, criou um naturalismo. Pode chamar até de naturalismo cristão. Mas é um tipo de naturalismo. Ele precisou evidenciar as inferioridades humanas para aplicar a sua didática, ou a sua pedagogia, melhor dizendo. Mas ele teve que mostrar quem era o homem para tratar do homem. Então, as parábolas, vocês veem nas parábolas tudo isso. A parábola do semeador, por exemplo, do credor incompassível, e aí por diante, do filho pródigo. Todas essas parábolas, grandes parábolas, que ele teria se inspirado na literatura grega, por sinal, que Jesus deve ter conhecido. Vocês veem as fábulas, tem a mesma estrutura técnica das parábolas, das fábulas e parábolas, tem uma estrutura técnica e ética, sobretudo ética. E Jesus teria conhecido então as fábulas que são anteriores em 300 anos à sua pregação aqui sobre a terra. Então esse trabalho de Francisco Cândido Xavier, para mim, é o melhor livro dele. É uma opinião pessoal. É um livro realmente notável. Então eu escrevi, e a Federação Espírita Brasileira publicou na revista Reformador, Figura de Palavras e Tropos. Chico Xavier, com a idade que tinha e semi-analfabeto,
não poderia de maneira nenhuma escrever versos com tamanha técnica. Figuras de palavras e tropos são colocações, são expressões técnicas usadas só pelos grandes poetas como Rilke, Antônio Maria Rilke, como o próprio Olavo Bilac, como Manuel Maria Barbosa de Bocage, o Aretino, o grande sonetista português, como aquele autor dos Flores do Mal, Baudelaire, como Paul Valéry na França, como Oscar Wilde, que também era um grande poeta, além de ser dramaturgo. Então, com Faulkner também, que era romancista, mas também era poeta nas horas vagas, e que poeta. Então, Chico Xavier não poderia conhecer isso. Quer dizer, o brasileiro, aquele que estuda e tal, não está conhecendo, avalia um caixeiro de armazém. Receber um Olavo Bilac, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac, é um verso completo, Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. É um alexandrino, o nome de Olavo Bilac é um verso alexandrino, 12 sílabas poéticas. Olavo Braz Martins dos Guimarães Bilac. Então, esse Olavo Bilac era técnico demais. Foi ele pela primeira vez na história da poesia que fez uma rima rica, porque existem rimas pobres para poetas medíocres. Mas Olavo Bilac foi a primeira vez na língua portuguesa que ele, com maestria, fez uma identificação, combinou estrelas com velas. Foi realmente notável ele foi realmente inspirado, né? A rima chama rima rica. Essa rima é mais do que rica, é riquíssima. E foi ele que introduziu. E outros grandes autores seguiram Olavo Bilac, como Alta de Souza, que se comunica já se comunica por Divaldo Franco, já se comunicou com Chico Xavier, com Valdo Vieira. E um parêntese interessante é que a poesia de Chico e de Valdo Vieira, dada pelo mesmo poeta, é diferente. Em Chico Xavier, por exemplo, Augusto dos Anjos, ou então Alfonso de Guimarães, ou outro grande poeta, se destaca em Chico Xavier como Cruz de Souza, o maior dos simbolistas, um catarinense, complexado, porque é escuro, mas um gênio, como Machado de Assis também, que tinha vergonha da cor de sua pele e da sua epilepsia, mas era um gênio. Há pouco tempo mesmo eu tive conhecimento que ele foi laureado na Universidade da Pensilvânia. Houve um seminário, os americanos promoveram um seminário para estudar a obra de Machado de Assis. Isso muita gente não divulga, ninguém sabe, ninguém conhece, mas olha aí, o Machado de Assis, desenvolvendo, já depois de desencarnado, um trabalho maravilhoso, mostrando que existe uma prosa e uma poesia aqui na América Latina, área de terceiro mundo, né? Continente terceiro mundista. Então, na poesia de Chico Xavier, o poeta, o Aedo, o Vate, né, como chama, ele é mais sentimental, embora técnico. Mas ele é muito mais técnico e menos sentimental, o mesmo poeta, como Cruz de Souza, com Valdo Vieira. Valdo Vieira, o poeta é técnico, eminentemente técnico, frio. A temática é outra. Já em Chico Xavier, mesmo tendo técnica, a temática é diferente, é mais ligada aos sentimentos, ao amor, à busca da felicidade. E aí você vê essa característica, é uma característica notável e que deve ser, como eu faço no livro que eu escrevi, deve ser
ressaltado. Eu sei que são filigranas, mas é o estudo que nós devemos fazer para provar a imortalidade da alma. Não se prova a imortalidade da alma através do técnica do verso de uma forma tão apurada. Ele não podia, mesmo que ele imitasse Olavo Bilac, já era um gênio. Tanto que a Academia Brasileira de Letras nomeou o Menotti Del Picchia, à época o maior crítico literário do Brasil, para examinar o Parnaso de Além Túmulo, a obra onde estão essas poesias. E no final ele deu o parecer à Academia Brasileira de Letras, que diz: o Chico Xavier era o maior gênio poético da humanidade, mesmo sendo analfabeto. Veja só, o maior gênio poético da humanidade, mesmo sendo analfabeto. Como é? Foi até que bateu o meu livro ali. Como é que um gênio poético pode ser analfabeto? Você já imaginou poesia como a de Castro Alves, em que ele fala na mitologia grega? Ele se aprofunda na mitologia grega, romana. Ele faz, como Alfonso de Guimarães, uma história ética, sociológica da humanidade através do tempo, através de versos. Aí, Menotti Del Picchia deu o seguinte parecer: ou Chico Xavier é um gênio, mesmo analfabeto, ou então eram as almas dos poetas brasileiros e portugueses que vieram, através de Chico, para dar o testemunho da imortalidade. Aí a Academia Brasileira de Letras silenciou, não se manifestou. Onde anda esse relatório, ninguém sabe, mas ela se fechou. Ela queria o seguinte, que Menotti Del Picchia, que era um homem sério, íntegro, dissesse: não, isso aqui é uma farsa, ele deve ter copiado, ele deve ter... Mas ele se deparou com uma poesia autêntica. Ali estava Olavo Bilac, ali estava Cruz e Souza, ali estava João de Deus, um grande poeta português. Ele não podia negar o mesmo estilo, a mesma maneira de versejar, até a temática. Como Castro Alves, que foi condoreiro, né? Condoreiro quer dizer, vem de condor, quer dizer, são os voos da poesia de Castro Alves. Embora a poesia de Castro Alves, quando encarnado, aí veja só, interessante, né? Veja como são as coisas. Parece que ele tomou curso lá no mundo espiritual. Porque a poesia de Castro Alves encarnado, olha minha gente, eu não estou desfazendo de Castro Alves não, pelo amor de Deus, hein? Mas tem erros grosseiros de português, porque ele jovem, né, quase imberbe, né, fazendo verso como fazia, de vez em quando a gente encontra uns defeitozinhos semânticos, né, naturais, como as licenças poéticas. Foi ele que começou com esse negócio de licenças poéticas para espremer o verso em 10 sílabas. Em vez de dizer assim, com as, ele fazia assim, coais. Ele fazia um C, ó. Aí ele ganhava uma sílaba. Se fosse com as, eram 2. Vai ser assim, quais, aí ele, uma. É errado. Chama licença poética. Na verdade, não é licença poética, é um erro que ele cometia frequentemente. Aí muitos poetas foram atrás dele. E aí consagrou na poesia esse erro, que começou com Castro. Ele foi muito esperto, na verdade, mas a esperteza dele redundou num erro grave que por exemplo, um Manuel Maria Barbosa de Boccaccio não iria cometer, não é? O criador do soneto, que foi italiano, Petrarca, não iria jamais cometer. Ou então os grandes sonetistas franceses da Provence, né? Os provençais, os versos provençais que deram início ao soneto e que Petrarca, que era um italiano, expongou, né? E quem foi atrás dele foi Shakespeare e outro também que foi Camões, com os sonetos de Camões, né?
Mas é um negócio interessante, é uma história, não sei se vocês, é uma coisa assim meio técnica, mas é interessante a gente tratar de temas que muita gente não trata, não é? São temas especiais, que eu acho válido, pelo menos para nossa... Aqui é um teatro, aqui se deve pregar, também é cultura. E é isso que nós estamos tentando fazer, tornar isso aqui um point cultural. Por que não? Quando nós tivermos nossos espaços aí, nós vamos fazer esses trabalhos. Para quem quiser, claro. Para quem desejar, para quem se sentir, não é, identificado com esse tipo de estudo. Embora façamos outros estudos. Pois bem, então a Academia Brasileira de Direito silenciou. Ficou arroiada. Não quis dar, não quis ratificar, confirmar o relatório de Menotti Del Picchia. Isso foi lamentável. Por que não admitir a imortalidade? Olha, minha gente, parece até que as pessoas aí fora têm vergonha de serem imortais. Não é? Agora, se sentem orgulhosos de serem imortais? Se sentem felizes, orgulhosos, porque seu destino é a podridão do túmulo? Uma coisa mais deprimente, olha, mais triste, talvez não deprimente, mas triste, uma coisa triste é ir no cemitério, levar um ente querido, abrirem lá no chão, ou então na parede, meter o caixão ou descer o caixão, tapar e a gente vai para casa. E onde está nosso ente querido? Está ali dentro? Eu, uma certa feita, foi ao sepultamento do corpo de uma pessoa amiga, era parenta de uma médium aqui do centro, no Jardim da Saudade. Eu acompanhei o féretro até o sepultamento. E aí eu fiquei sentado, sentei assim numa lápidezinha, de mármore e tal, e eu sentei. Se o dono se importou, eu não sei, eu sei que eu sentei. E eu fiquei de cá olhando assim, abri a cova já aberta, parecendo uma boca. Aquela boca enorme para engolir o caixão. E aí engoliu. Puseram a terra por cima e pronto. Acabou. Fim. Se ali estava o espírito de um poeta, como José Cirilo das Chagas, como o Arthur de Sales, como o Francisco Mangabeira e tantos outros, se ali estava a alma de um poeta e ele volta para continuar o seu trabalho e através do verso provar que a alma existe e que a vida não se esgota de uma forma, como eu disse, triste, miserável, na podridão do túmulo, por que negar a essas almas, esses espíritos, o sinete da autenticidade? Por que os homens têm vergonha de se considerarem eternos? Por que tanto ojeriza a imortalidade? A reencarnação. Falar de reencarnação em certos meios aí é uma blasfêmia. Por quê? Porque essa rejeição profunda ao ser imortal. É aí que... E as pessoas que rejeitam são religiosas. São padres, pastores, que têm nas mãos uma religião, mas que não significa nada, porque o triste fim dos que seguem essas religiões é o túmulo, com a boca aberta, esperando o cadáver, como se fosse para comer. É este o fim dos que professam as religiões aqui fora? Nós vamos realmente, quando voltam, como esses poetas voltaram, o Arthur de Sales era católico.
José Cirilo da Chaga era católico. Eles voltam para dar o testemunho da imortalidade, mas ninguém acredita neles. Só nós espíritas. Um número reduzido, comparando aí aos milhões e milhões de católicos, protestantes, etc. Então, será que nós espíritas somos embusteiros? Será que isso aqui é uma farsa? Chico Xavier tem talento e genialidade para escrever um poema, um soneto desse? Será? Será que tudo aqui é um engodo? Vocês estão aqui sendo enganados, ludibriados, e eu sou o enganador mó. Magno é o enganador mó lá de Valença. Então nós espíritas somos um bando de farsantes, mentirosos, enganadores. Vejam, as pessoas que se encontram nas fileiras espíritas, por exemplo, um Divaldo Franco, um homem íntegro, honesto, correto, ele iria se prestar a fingir que estava escrevendo algo de um espírito? Um José Medrado, que recebe mensagens de pessoas mortas e prova. Uma certa feita, eu conheci um casal e ele desencarnou jovem, teve um aneurisma e ela ficou desesperada. E eu nunca mais vi essa jovem, ela ainda é jovem. E um dia ela me encontrou na rua e fez: "Ô Bernardo, como vai?" E tal. E ela não se recuperou da desencarnação do marido. Pouco tempo de casada e de uma forma assim tão súbita. Ela disse: "Bernardo, tal, você é espírita?" Eu digo: "Sou." Eu não digo assim: "Não, eu pretendo ser." Não, eu sou. Eu primeiro afirmo, depois é que a coisa, né? Depois eu vou ver o resto. Mas eu sou. Aí ela disse: "Como é para eu contactar com meu marido? Como eu posso fazer para entrar em contato com ele?" Eu digo: "Olha, minha filha, se depender de mim, você não vai conseguir nunca. Porque eu não sou médium de psicografia. Eu não escrevo nada dos outros, eu só escrevo o meu. E os espíritos me inspiram. Mas tem uma pessoa aqui que você pode receber, se for o caso, a mensagem do seu marido. Tente. É uma aventura." Aí eu disse: "José Medrado." Ela aí foi lá, nessa época, não era lá em Pituaçu, era aqui no Uruguai. E ele, vez por outra, recebia essa mensagem de pessoas, de parentes mortos. Ela foi, muita gente, ela sentou lá no fundo. Ora, ninguém conhecia essa senhora, essa jovem. Ninguém. Nunca ela tinha estado num centro espírita. Vejam só. Nunca ela tinha tido contato com espírito, com qualquer tipo de sessão. Era católica, família católica. Ela foi, sentou lá no fundo. E aí, a palestra e tal, depois da palestra, me é dado, as luzes se apagam, ficou aquela luz assim, mais tênue, né? E ele começou a escrever. Pois bem, quando as luzes se acenderam, ele leu, ela deu um grito lá debaixo da plateia. Era o marido dela. O nome dele era um nome alemão, Edelweiss, pode ser assim. Mas ele era conhecido só por ela, de Vevé, e as pessoas mais íntimas. Vevé morou até na Federico Costa, lá perto, em Brotas. Pois bem, Medrado recebeu a mensagem, pôs o nome completo, ainda botou embaixo Vevé. E no texto, citando os parentes mortos que foram recebê-lo. Tá vendo? E uma coisa interessante, ele contou na mensagem, ele lia obras espíritas
às escondidas. E ela levou a mensagem para casa e a empregada dela disse, olha, ela leu para todo mundo, a empregada viu, e disse, olha, eu posso dizer uma coisa? Ela disse, olha, o doutor Delvasti, como ela chama, ela não sabia pronunciar direito, a empregada, disse, olha, ele ficava lendo aí a coisa espírita, quando a senhora chegava ele escondia. Tá vendo? E ele disse isso na mensagem, só a empregada sabia. Tá vendo? A prova da imortalidade aí, olha, querem mais do que isso? Então será que a gente está fingindo que Chico Xavier é também um embusteiro? Isso aqui é invenção dele? Não é possível. Então, o problema da imortalidade é uma questão natural. Só que o mundo ocidental fizeram uma lavagem cerebral em regra. O tema é esse, lavagem cerebral. Jesus pôs espíritos materializados no Monte Tabor, está lá nos Evangelhos. Jesus fala de reencarnação, provoca fenômenos extraordinários que mais tarde os pesquisadores espíritas iriam também realizar em laboratórios idôneos. Não é isso? E aí, será que Jesus também era um farsante? Ah, não, aquilo é milagre. Milagre coisa nenhuma. Materializou Moisés e Elias. Olha a prova da imortalidade da alma. E como eu já disse antes, Moisés, que proibia a comunicação com os mortos, Jesus pôs justamente ele, Moisés, materializado no Monte Tabor. Como se dissesse assim, olha, você ensinou errado a humanidade. Os espíritos podem se comunicar com os encarnados. E aí está a prova, quer dizer, tiraram das interpretações dos evangelhos a possibilidade, e seria uma coisa fantástica, o mundo poderia ser outro se nós, do mundo ocidental, acreditássemos na reencarnação, na imortalidade e sobretudo na lei de causa e efeito, como Jesus diz nos evangelhos. Então, se nós acreditássemos na lei de causa e efeito, se nós soubéssemos que somos seres eternos e que reencarnamos, olha, o mundo seria outro. Então, a religião é a responsável por isso. Alguém tem que pagar, e muito caro, e já vem pagando. Aí, resultado, o cientista ali no alto da sua cátedra, do seu laboratório de pesquisa, diz, o espírito não existe. Aquela senhora ali simples e tal, que mora, né, ali na Baixa do Tubo e tal, tudo mais, chega lá e diz, o espírito não existe. Porque a ideia, a concepção de uma pessoa simples e ignorante é a mesma de um cientista. Lavagem cerebral. O religioso, como um padre chamado Quevedo, espanhol, importaram da Espanha para isso, né? Ele chega na televisão, o espírito não existe. Um padre, um pastor chega na televisão, o espírito não existe. Reencarnação que não existe. O que é isso? É negar ao homem a possibilidade de se renovar com base na convicção imortalista. É aí o crime que cometeu lesa a humanidade. Então, um poeta desse, bem, se vocês entregarem essa mensagem a um religioso, tentem fazer isso. Vamos dizer que isso aqui é uma burla, é uma farsa, isso não existe, é mentira. Quer dizer, não pesquisou nada, não examinou nada e emite opinião como se fosse um professor, um dono da verdade. Onde estão as pesquisas que as religiões fizeram sobre a alma? Eu não conheço um livro, a não ser de um padre chamado Herédia, também espanhol, que se meteu a querer imitar
os fenômenos espíritas se deu mal. Como esse mesmo padre Quevedo, que examinando uma senhora assim, em Taubaté, onde apareceram no corpo dela as agulhas. Eu já examinei um caso aqui em Salvador. E ele disse, olha, esse problema de agulha, isso é bobagem, porque isso é numa conferência, né? Numa conferência, o teatro em Taubaté cheio, lotado. Aí ele disse, não, isso é uma besteira, isso é bobagem. Até eu também peguei uma agulha, e aí pegou aqui, e enfiou de um lado para o outro. E olha uma coisa interessante, veja como é farsante. As agulhas não estão, e alfinetes, não estão com a cabecinha para fora, mas para dentro. Como é que uma mulher podia enfiar uma agulha na garganta por dentro? Me responda. E no órgão genital também, dentro do útero para fora. Eles querem negar a evidência. Aí um sujeito levantou. Olha, foi assim mesmo que disse. Ele levantou e disse, olha, senhor padre, tudo muito bem, mas eu queria que o senhor, eu tenho aqui, ele já foi prevenido, eu tenho aqui uma caixinha cheia de agulhas e de alfinetes. Eu gostaria que o senhor, nesse momento, enfiasse essas agulhas no seu corpo. E eu gostaria também que o senhor enfiasse no céu da boca, porque na moça que o senhor está falando também encontraram 3 agulhas no céu da boca. Então eu queria que o senhor agora fizesse isso. O senhor quer que eu ajude? Sabe qual foi a resposta? Isso é verdade. Ele deu as coisas e saiu do teatro. Aí está a prova de que ele estava usando perversamente o povo para conduzir o povo na ignorância. Vocês querem se salvar? Diz ele no final dos discursos dele. Vocês querem se salvar? Só nós podemos. Nós somos aqui os representantes de Deus na terra. Nós é que podemos levar vocês ao paraíso. Pronto. Aí a turma, principalmente brasileiro, que quer ir para paraíso sem fazer força. É típico do brasileiro. Pronto. É um prato feito. Não é? Quer dizer, Bernardo está atacando a religião. Não estou atacando nada, eu estou dizendo o que o homem disse de público. Ele não escondeu. Ele não escondeu. Tinha mais de 500 pessoas no teatro em Taubaté. Então esse era espírita, esse que era espírita. Você tem uma caixinha aqui cheia de agulha. Cadê que ele não se submeteu? Hã? Não é fácil? Por quê? Porque esse negócio de botar aqui, que besteira. Os faquires fazem isso tranquilamente, os iogues fazem isso, não bobagem. Eu quero ver no céu da boca, na gengiva, lá na gengivinha, bota lá para ver. Ele, perna para que as tenho, e foi embora. Tá vendo aí? Isso desmascara, não. No dia seguinte, olha ele lá no teatro falando da mesma asneira, a mesma bobagem. Isso, minha gente, é uma perversidade que fizeram com o pobre do ser humano. Levaram, como está aí, a uma encruzilhada, a um beco sem saída, melhor dizendo. E aí vocês olham a sociedade de hoje e vejam a violência, droga, alcoolismo. É um inferno. Nós estamos vivendo um final de século terrível. O mundo não vai acabar, não. O mundo jamais vai acabar. E mesmo que acabe, nós somos imortais. E daí que acaba? A gente vai para outro planeta. Tem planeta sobrando por aí. O mundo vai acabar. E daí que acabe? Nós, se somos imperecíveis, imortais, o mundo acabou, a gente vai para outro lugar. Não é? Então a gente fica sem reencarnar por um tempo até que resolvam reconstruir isso aqui. Não é? Quer dizer, olha, cada coisa, é disparate, né? Então, para encerrar,
Arthur de Sales escreveu esse soneto, que para mim é um dos maiores sonetos da língua portuguesa. Não é só da literatura mediúnica, não. Da língua portuguesa. Então vou ler. Um dia geme e tomba ao machado violento. Alguém surge e faz dele emérito violino. Ninguém lhe viu no bosque o trágico destino. Hoje, porém, alheio ao próprio sofrimento, comove multidões. E segue humilde e atento o artista que lhe tange o arcabouço divino. Ó coração, se o mal te fere, pisa, corta e te lança por terra a vida semi-morta, lembra o lenho harmonioso, intérprete profundo. Entrega-te a Jesus e Jesus há de usar-te a transfundir a dor por toda parte, enxugando contigo as lágrimas do mundo. Que coisa linda, né? E comovente. Levanta-te, aí sou eu falando. Levanta-te e luta. Transforma as tuas fraquezas em força inquebrantável e atende o mundo afora, onde clame o desânimo, onde reina a amargura. Transforma toda a treva dos caminhos em clarões refulgentes de amor e esperança. Ouve, a sombra tem voz que chama e desatina. É a provação que ruge, a dor não descansa. Estende o coração, serve, instrui, alivia. Um só lírio no charco é jardim sob a lama. Muita paz.